Vamos meditar em mais uma porção bíblica nesse dia? Essa se encontra em 1 Reis, capítulo 22, verso 4 a 5. Então perguntou a Josafá: Irás tu comigo à peleja, a Ramote Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: Serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta primeiro a palavra do Senhor. Quando depois de 3 anos Ben-Hadad não cumpriu seu acordo de devolver a Israel as cidades que seu pai havia conquistado, Acabe decidiu que era hora de lutar contra a Síria e tomá-las de volta. O filho de Josafá era casado com a filha de Acabe. Por isso Josafá tinha certa relação com o rei Acabe. Ele estava desobedecendo ao Senhor quando deu esse passo de ter esse relacionamento com o rei Acabe. Veja primeiro Crônicas, capítulo 19, 1 a 3. Mas uma transigência frequentemente leva a outra. Como descendente de Davi, Josafá deveria ter mantido distância do rei Acabe e nunca permitir que a linhagem davídica se misturasse com a linhagem de Acabe. Mas é estranho que Josafá aqui se associe com Acabe a ponto de dizer: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Essas frases são fórmulas amigáveis para expressar sua identificação no esforço de recuperar as cidades que haviam sido perdidas. Mas, graças a Deus, elas não eram literalmente verdadeiras, porque Josafá era bem diferente do ímpio Acabe, e o povo de Judá não era tão corrompido pela idolatria quanto o povo de Israel. No entanto, a associação com malfeitores leva muitas pessoas boas a graves tentações e a grandes perigos de todos os tipos. Josafá teve que pagar um alto preço por essa amizade, pois esteve prestes a morrer no campo de batalha, no lugar de Acabe. Havia, no entanto, uma diferença entre os dois reis. Acabe estava confiante de que Israel poderia derrotar Arã por causa de 2 vitórias anteriores descritas no capítulo 20. Mas ele havia se esquecido de que o Senhor lhe dera aquelas vitórias. Agora ele estava fazendo planos sem consultar a Deus, contando apenas com o apoio de Judá. Todos os profetas da corte, pagos para concordar com o rei, garantiam a Acabe que ele venceria a batalha, uma vez que estavam apenas interessados em dizer o que Acabe queria ouvir. Mas Josafá pedira a Acabe para consultar primeiro a palavra do Senhor antes de se envolver em uma batalha. Sim, havia um profeta do Senhor em Israel e seu nome era Micaias. Ele estava onde os verdadeiros profetas são frequentemente encontrados, na prisão. O rei Josafá de Judá fez uma coisa tola
ao se aliar ao ímpio rei Acabe. Mas pelo menos ele insistiu em ouvir uma palavra genuína do Senhor. Talvez essa palavra o tenha salvo. O chefe da Judeia, Josafá, propôs oração, na verdade, antes que os dois reis fossem para a batalha. Para seu crédito, ele desejava a palavra do Senhor, respeitando a vontade do Senhor. Ele buscou ter certeza sobre o ataque. O problema é que, mesmo quando Micaías avisou sobre uma grande derrota, Josafá permitiu que a vontade de Acabe anulasse o sábio julgamento do profeta. Josafá contrasta com Davi, que perguntou a Deus se os homens de Keila se voltariam contra ele, ao saber que sim, ele agiu de acordo com a palavra de Deus e foi salvo da morte. Que não somente sejamos ouvintes da vontade do Senhor, como Josafá foi aqui, mas também sejamos praticantes dela, a fim de que desfrutemos de todas as bênçãos do Senhor reservadas para nós. Deus contigo.